Como é que você analisa essa fala agora do Hugo Motta dizendo que não foi uma traição, de que isso foi avisado ao governo, e aí o governo não soube atuar? O Hugo Motta, ele enxerga a realidade segundo a ótica que lhe interessa, né? Evidentemente, houve uma deslealdade, porque o próprio Fernando Haddad disse, olha, ele participou de uma reunião dias atrás na casa do Hugo Motta e saiu dessa reunião convencido de que, muito bem, o Congresso estava chiando em relação ao aumento do IOF, mas havia um entendimento no sentido de que o governo ganharia um prazo para apresentar alternativas. Recuou em parte do aumento do IOF, mandou lá uma medida provisória com outras providências, e havia um entendimento de que uma nova proposta, incluindo até um corte de 10% dos incentivos fiscais, que isso seria apresentado pelo governo. E o Hugo Motta deu um cavalo de pau aí, sem avisar o governo, e colocou para votar, colocou o IOF, levou o IOF ao plenário, sabendo que seria rejeitado. Ele fala agora... E na rede social, né, Josias? A gente está voltando para quem está conosco na TV. Estamos falando aqui da última declaração de Hugo Motta, dizendo que não houve uma traição no governo. Com o governo, de que isso foi alertado. E o Josias está até contando, não é bem assim. Há, neste momento aí, esse lado de Hugo Motta querendo mostrar o seu poder. E ele tem conseguido os seus resultados, né? Sem dúvida. Essa imagem que o Hugo Motta construiu, que diz, olha, eu fui um capitão, chefe da Câmara, fui um capitão que avisei ao governo sobre o iceberg que estava à frente. Avisei que o IOF não ia passar na Câmara. De fato, ele avisou, mas havia o entendimento de que o governo teria um prazo para colocar uma alternativa sobre a mesa. E esse prazo iria até agosto, depois do recesso parlamentar. E ele simplesmente mudou a rota da embarcação de forma a colocar o governo diante do iceberg. Isso faz lembrar uma frase, Fabíola, que foi dita pelo antecessor do Hugo Motta, o Arthur Lira. Na véspera de deixar a presidência da Câmara, o Arthur Lira falou que ninguém embarca em navio se sabe que ele vai naufragar. Foi a imagem que ele construiu para dizer que o Lula não deveria confundir apoio congressual com apoio para a eleição presidencial, né? E agora o Centrão está tratando o Lula, o Centrão, que é o bloco que é comandado por esses personagens aí, Arthur Lira, Hugo Motta, o Centrão está tratando o Lula como um Titanic mesmo. E aí se comporta como uma espécie de navio que abandona os ratos. Ele sai do governo como se o governo fosse a pior coisa do mundo, como se não houvesse representantes dos seus próprios partidos na esplanada dos ministérios. Desancam o governo Lula sem abandonar os ministérios. Então, desembarcam do navio presidencial do Lula, da candidatura do Lula, sem abandonar os ministérios. Então, é muita hipocrisia, né? Agora, tudo isso, Fabiola, esse jogo eleitoral, o Lula adotando agora o discurso dos ricos contra os pobres, apresentando o governo dele como defensor dos pobres e reforçando a imagem de que o Congresso cede aos lobbies dos mais ricos. Esse discurso do Lula e a reação do Hugo Motta, dizendo que, olha, quem aposta nesse nós contra eles acaba governando contra todos, né? Então, esse discurso, essa coreografia eleitoral, ela desconhece a realidade. A realidade há um buraco nas contas públicas do Brasil. E as pessoas que têm responsabilidade na condução do país precisam fechar esse buraco. Se não for fechado, e não está sendo fechado, as autoridades de Brasília, em nome da disputa eleitoral, da disputa política, essas autoridades vão negligenciar o essencial, que é evitar um apagão orçamentário, que já está contratado. Já está contratado, o país está gastando muito mais do que arrecada e não tem uma fórmula para resolver a encrenca. Então, estamos assistindo à coreografia eleitoral sem que surja sobre a mesa algo que se pareça com uma solução, Fabiola.